galera, tudo bem? Sou o João Vitor e a gente está aqui para a nossa aula do método de ponto fixo, só que dessa vez eu vou resolver o meu problema utilizando o código Python, né? Então, só para relembrar a nossa aula, o que a gente queria era achar a raiz dessa função, né? Ou seja, onde o meu y é igual a zero, qual o meu x que corresponde a isso. Então, só lembrando, a gente vai separar essa função aí, separar um x, né, evidenciar um x, e com isso a gente consegue, utilizando todos aqueles passos que eu passei para vocês, a gente consegue achar a raiz dessa função, ok? Ao longo do código vai ficar um pouco claro qual é a minha ideia de como eu quero resolver, é bastante simples, a resolução desse exemplo, eu vou fazer de uma maneira bem simples, e é isso. Começando o nosso código, como eu havia falado, isso é um processo iterativo, né? Eu vou fazendo essa, esse, essa função, né? Esse método ao longo de x, né? Eu vou sempre utilizando meu x anterior. Esse problema, ele é interessante, esse método, ele é interessante porque a gente pode iterar poucas vezes, né? A gente precisa iterar poucas vezes, não precisa iterar muito. Por exemplo, aqui, eu vou fazer 10 iterações, então eu vou fazer um for indo, por exemplo, de 0 a 9, enfim, fazer 10 iterações. Só que vocês vão perceber que não é necessário fazer tanto, até 10 iterações que não é muito, né? Já é mais do que suficiente, né? Por exemplo, ali pela quinta iteração eu já tenho o meu resultado exato. Então, sabendo disso, vamos lá. Eu vou começar aqui criando um for, uma variável i qualquer que vai iterar num range, né, de 0 a 10, por exemplo. Vai começar no 0 e vai terminar no 9, né? Vão ser 10 iterações, ok? Eu vou utilizar da seguinte estratégia. Como a gente sabe, né, eu mostrei na aula passada que a gente sabe o meu intervalo, né, que seria entre 1 e 2 ali, que seria o intervalo que eu vou usar. E que o meu x inicial seria o 1, certo? Então eu vou atribuir esse meu x inicial a essa variável x0, ok? Só que aí, por exemplo, eu não vou eu até poderia utilizar, né, o meu i ali para fazer essa iteração, só que eu vou criar uma variável por fora, né, só para ficar mais explicativa. Então, eu vou criar uma outra variável chamada xi e a ela eu vou atribuir zero. Por quê? Porque essa variável eu vou utilizar para ir guardando os meus valores dos meus x, né? Os meus x que eu vou iterando. E assim eu posso ir utilizando esse x anterior, né? O meu x anterior para calcular o meu próximo x. E aí fica muito mais simples de eu fazer esse laço, né? Eu vou sempre utilizando o meu x anterior e esse x anterior eu vou atribuir essa variável, ok? Sabendo disso, eu vou fazer o seguinte, para minha primeira iteração, né, para o meu primeiro passo, qual é o x que eu uso? Eu utilizo meu x inicial, meu x0. Eu vou utilizar um if e na minha primeira iteração eu vou utilizar o meu x0, né? Então, se o meu i for igual a zero, que é o meu primeiro valor do for, né? A primeira vez. Então eu faço o seguinte, como a gente sabe, né? A função que a gente utiliza, que eu demonstrei na aula passada, que ela irá convergir, vai ser a seguinte. Como eu havia chamado na aula, seria uma função g qualquer, e a função que converge é essa, né? Que seria igualando isso aqui a zero, passando esse x e esse menos um para o outro lado, e passando esse ao cubo para o outro lado, fica uma raiz cúbica de x mais um, né? Então seria o seguinte, x mais um elevado a um sobre 3. Seria a mesma coisa com a raiz cúbica, né?
E quem é esse x? Esse meu x é o meu x0. Vai ser o meu valor inicial que eu vou calcular, vai ser o meu primeiro valor, por isso que é no i igual a zero, ok? E nesse instante eu vou atribuir à minha variável xi o meu valor de g, e assim eu posso para os próximos passos ir atribuindo cada vez mais esse meu g a essa minha variável xi, né? Então esse é só o meu primeiro passo. Então, como eu só preciso utilizar o meu x0 no início da minha iteração, então qualquer outra, né, no meu else, ou outro caso, em qualquer outro caso, eu vou utilizar sempre o meu xi. Então o meu g vai ser igual a, vou até copiar aqui para ficar mais rápido. G vai ser igual ao essa minha função, só que agora não vai ser mais o meu x0, né? Lembra da teoria que a gente utilizou lá, né, do que a gente sempre utilizava o meu i anterior, o meu xi anterior para calcular o meu xi futuro? Então a gente vai utilizar dessa mesma lógica. Então o meu xi aqui também vai receber o meu g. Eu vou fazer então 10 iterações e o meu xi sempre vai estar recebendo o meu g para que eu possa calcular futuramente o meu próximo xi, certo? Então, sabendo disso, aqui a gente já tem toda a lógica, como eu falei, é bem simples, extremamente simples. Eu vou só printar esses G aqui para que vocês possam ver qual é o resultado que irá convergir aqui, né? Já que a gente já testou que essa função irá convergir, vamos testar qual é esse valor que ela irá convergir. Então, rodando o meu programa, como vocês puderam ver, aqui ó, o meu primeiro valor foi esse valor, o meu segundo valor foi esse aqui, 1.31. Vocês podem observar aqui, ó, que a partir do quarto eu já tenho 3 casas decimais que ele está repetindo, viu? Então eu já tenho, a partir da minha quarta iteração, em pouquíssimas iterações, eu já convergi em 3 casas decimais para o meu valor. Olha aqui, ó. No último, na minha 10ª iteração, eu já tenho aqui 5 casas decimais que se repetem. Eu já tenho aqui a partir do meu, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No minha 7ª eu já começo a ter uma repetição dessa minha quinta casa, né? Dessa casa que tem o 1 aqui. Então, vocês veem que esse valor ele converge muito rapidamente para a nossa raiz. Então, é um método muito interessante porque ele converge muito rápido, você não precisa de muita memória do computador, você roda muito fácil. E é isso. Eu ia printar junto com o nosso programa a nossa função para que a gente pudesse ver a nossa raiz, né? Ou eu printar aqui junto com o Python usando a nossa biblioteca Matplotlib. Só que eu fiz isso e não ficou muito claro, né, na função aqui no Python, como que qual era a raiz, né? Não dava para ver muito bem. Então eu vou mostrar para vocês só a título de comparação naquele outro gráfico que eu utilizei na aula passada, só para a gente olhar se realmente é mais ou menos isso aí que a gente esperava. Então, olhando aqui voltando para o nosso gráfico, né? A gente pode ver como eu havia falado, a raiz estaria aqui entre 1 e 1.5 e ela está um pouco mais próxima do 1.5, né, que seria ali mais ou menos do 1.3. Então a gente vê que a nossa convergência deu certo, né? Ela convergiu para a nossa raiz. Então, como vocês puderam ver, é um método que funciona. A gente consegue achar raiz, seja de qualquer função. Se você tiver uma função mais complexa, você vai conseguir achar também, né? E você consegue fazer isso num programa muito simples. Então é um método muito útil e espero que tenha sido proveitoso para você, espero que você tenha gostado. E é isso, até a próxima aula.